Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal esse que eu falo que é para mim e para vocês, certo? Inclusive, já peço com educação que você deixe seu like, né? Um conteúdo de extrema relevância, extremamente gratuito, onde a única coisa que eu peço em troca é o like. E se você quiser comentar, deixar alguma dica, algum feedback, sugestão, até mesmo crítica, para mim não tem problema. Deixa aqui na barra dos comentários aqui embaixo, certo? Vamos lá. Eu postei ontem nas minhas redes sociais. Algumas operações, né, que eu estava posicionada no índice futuro. E eu quero mostrar para vocês, né, o que aconteceu ontem. Por que eu fiz compra no início do dia e falei para vocês que não teria venda e de repente apareci vendida, né? Não teria venda ali no meio do caminho. O que eu fiz? Eu perguntei para vocês se vocês saberiam me responder por que eu estava vendida ali. E olha só as respostas que eu tive. A primeira resposta foi: por estar numa região de resistência e por ter feito um engolfo de baixa. Mas primeiro vamos lá, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou mostrar para vocês por que eu comprei logo aqui de cara. Olha só, o próprio desenho já está mostrando por que eu comprei. O que eu fiz? O índice, para começar ontem, ele tinha essa estrutura aqui que ele deixou na sexta-feira. Que estrutura que é essa daqui, pessoal? Olha só. Que estrutura que é essa da sexta-feira? Do mesmo jeito que o ativo sobe, o ativo desce. Olha só. Mesmo que ele tenha feito essa paradinha aqui, do mesmo jeito que ele subiu, ele voltou, certo? Ou seja, é uma lateralidade, ó. Quando você olha de forma macro, ele fez um movimento só, subiu e desceu, certo? Inclusive segurando no que era resistência e virou suporte, tá? Então esse movimento de vai e volta, né, sem ficar fazendo pivôs, isso aqui é um movimento de lateralidade. Então, numa lateralidade, eu marco o extremo superior e o extremo inferior, certo? A máxima e a mínima. É isso que eu faço numa lateralidade. Essas são as regiões mais importantes. O que o índice fez? Depois eu... que sono! Bocejando, desculpa. Pessoal, deixa seu like, tá? Não esquece não, dá uma paradinha no vídeo, deixa seu like, porque vale muito a pena. Meu conteúdo gratuito tá agregando muito para algumas pessoas. Então, deixe seu like e assista muito para você entender. Olha só o que o índice fez. Apesar dele estar numa região que antes era suporte, ó, antes era suporte, parecia estar tentando virar uma resistência. Olha só o que aconteceu. Ó, ele fez a seguinte coisa. Ele abriu abaixo do que era suporte, ó. Ele abriu abaixo, certo? Vou mostrar pra vocês. Ele abriu abaixo e foi correndo pra cima. Fez o pullback. Olha isso, mostrando que foi o que? Um rompimento falso. Rompimento falso. Quando o ativo, ele perde uma região. Ó, aqui a gente tínhamos uma região, nós tínhamos uma região, certo? Que veio daqui e daqui. Quando o ativo perde uma região, ele precisa se manter para baixo. Só que o índice fez? O índice voltou para cima fazendo um pivô de alta, olha só. Depois tentou entrar vendedor de novo e os compradores apareceu frustrando os vendedores.
A partir desse momento, eu já comecei a ver que os vendedores não estavam conseguindo fazer o preço voltar para baixo do suporte, certo? Então, consequentemente, se o preço está acima do suporte, fazendo um pivô de alta, o que eu vou pensar? Vou pensar em compra, não vou ficar caçando venda. Venda teria se ele fizesse isso aqui, olha, ó, pullback aqui e descido, mas ele fez o contrário, ele foi para cima da região, fez pullback em cima da região e começou a subir, olha só. Então não tinha como eu pensar em venda nesse momento, certo? Daí teve um momento que eu falei para vocês, pessoal, olha só, aqui, ó, a gente teve uma tentativa de topo e outra tentativa de topo. A partir do momento que o preço passa essa região, olha como que o candle começa a ganhar força. Ou seja, olha só, tá pegando stop dos vendidos aqui. Então, se ele tá pegando stop de vendido, não pode aparecer um candle vendedor e você sair correndo vendendo, tá? Tem que ter uma estratégia. Estratégia essa que você precisa de muito teste para validar. Então, apareceu o vendedor no meio do caminho, toma cuidado, porque olha só, aqui era um topo, ó. Ó, aqui na verdade era 2 topos. E quando você olha pelos 5 minutos, as pessoas não sabem ver essas microestruturas, essas estruturas disfarçadas, mas elas estão no pavio, ó. Olha só, ó. Rompeu o topo, certo? Então, se o preço está rompendo o topo, é melhor você procurar por compra e não ficar caçando venda em qualquer lugar, certo? Então, eu entrei comprada aqui e saí com 300 pontos. E alertei, não saiam pegando venda em qualquer lugar. Aconteceu o seguinte, aqui olha só, ó, aqui era um fundo que estava tentando virar uma resistência. Só que aqui eu já tinha falado, olha, tá pegando vendedor. Como que eu sabia? Porque tá pegando o pavio superior. Quando começa a invadir zona de pavio superior, é porque os compradores estão muito fortes e vai pegar stop de vendedor. E não deu outra, pegou stop de vendedor aqui e pegou stop de vendedor aqui. Olha aqui a força desse candle. A força desse candle mostra a seguinte coisa, que entrou um fluxo muito grande de comprador e absorveu, papou literalmente os vendedores, certo? Então é isso, entrou um fluxo e absorveu e pegou todos os lotes e deu nos vendedores, certo? O que resulta em muito loss. Então toma cuidado onde vocês compram e onde vocês vendem. Não é porque aparece um candle que você vai sair correndo vendendo, tá bom? Eu mesmo, antes de ter essa leitura um pouco mais contextualizada, eu tomava muito stop. Não podia ver um martelo invertido, o preço subindo, você vê um martelo invertido, que é esse aqui, pega, sai vendendo, correndo e toma stop pra cara. Tá? Tem que ter lugar certo para vender. E Flávia, por que você vendeu? Foi aqui, nessa região aqui. Foi pelo seguinte fato. Quem não gosta de FIBO, eu entendo, porque o FIBO é uma ferramenta um pouco complexa, né? Parece ser complexa de usar. Mas eu uso o FIBO do jeito mais fácil, mais simples que existe. Não fico, traço o FIBO na figura e boa, não fico fazendo um monte de coisas mirabolantes com o FIBO, não. Então, se eu tinha uma figura aqui, olha só. Se eu tinha essa figura aqui, que é um pivô de alta que foi rompido, ó, eu vou traçar o FIBO nele. E quem conhece FIBO sabe que a maioria das vezes vem no segundo alvo. E ontem, olha o que ele fez aqui no terceiro alvo de FIBO. Além dessa região de ser o terceiro alvo de FIBO do dia,
a gente ainda tinha essas regiões aqui, ó, de resistência. Então, não é porque é só uma resistência, é só uma coisa aleatória. São vários motivos. Eu sempre falo para os meus mentorados a seguinte coisa: quando você for entrar numa operação, tenha no mínimo 2 motivos. Melhor se você tiver 3. Agora, se você tiver um motivo só, é só um padrão de candle, a probabilidade de loss é grande. É só uma região, vou vender ali, a probabilidade de loss é grande. Então, chegou aqui, eu já comecei a vender. Isso é uma forma um pouco mais avançada de vender, tá? Porque eu já estudei muito isso, já estou muito acostumado com esse tipo de operação. Chegou aqui, eu já comecei a vender. Não esperei nem padrão de candle ou nada. Comecei a vender aqui. E peguei 200 pontos aqui, que foi a operação que eu mostrei de venda no Instagram, certo? Mas olha só que interessante. Para quem ainda não tem habilidade de vender só por quando o preço chega ali na região, tinha região de Fibo, região de resistência anterior, ou seja, eu já tinha aí 2 motivos. E aqui eu comecei a ver o aparecimento de vendedor, porque pavio superior, ainda até ali não tinha tido pavio superior. Aqui apareceu pavio superior, apareceu mais candle vendedor, mais pavio superior. Falei, então ali tá entrando realmente fluxo de venda. Olha, eu não uso nenhuma. Se vocês um dia tiverem acesso ao meu curso, tiver acesso à mentoria, eu até mesmo pode conversar com os meus mentorados, eu não uso nenhuma ferramenta de fluxo. Por que eu sei que está entrando fluxo vendedor? Porque, olha, até aqui não tinha tido pavio superior e não tinha tido tanto candle vendedor desse jeito. Aqui começou a aparecer, era região de venda, apareceu o vendedor, pavio superior, mais candle de venda do que antes, é ali que eu vou vender, certo? Mas para quem ainda não tem essa habilidade de contextualizar, olha que interessante. O preço tinha chego já no terceiro alvo de Fibo. A gente tinha uma zona de resistência aqui, muito boa, entre esse pavio e esse. Agora a gente tem alvo de Fibo, a gente tem um motivo, alvo de Fibo. A gente tem resistência de dia anterior. A gente tem um candle vendedor. Agora sim, temos 3 motivos para vender. Agora sim, 3 motivos para vender. O que eu fiz? Ali eu vendi novamente e aqui eu peguei 2 para 1. E olha só, para quem ainda não tem coragem de vender aqui, o preço deixou mais uma oportunidade. Por quê? O preço até então, ele vinha fazendo pivô de alta. Certo? De repente, o que o preço faz? Sente a região e perde o fundo. Olha só. Uma oportunidade aqui, outra oportunidade aqui. Depois o preço vem, mais oportunidade aqui. Mais oportunidade aqui. Porque ele começa a fazer pivôs de baixa. Então, a partir do momento que o preço começa a perder fundo, vocês precisam parar de procurar por compra aleatória, porque o preço está rompendo fundos, passou direto, veio, passou direto, certo? Tomem cuidado. Então, enquanto o preço está perdendo topo, igual foi aqui, não saiam vendendo em qualquer lugar. Quem vendeu aqui e não saiu logo, tomou stop. Quem vendeu aqui e não saiu logo, tomou stop. A partir do momento que o preço começa a perder fundo, é hora de vender, Perdeu esse fundo aqui, Voltou, ainda deixou um padrão vendedor, é venda, certo? Parem de caçar compra com o preço perdendo fundo. Parem de caçar venda com preço
ganhando topo, ok? Então foi por isso que eu vendi aqui, foi porque eu tinha mais de um motivo, eu tinha 3 motivos. O que vocês precisam aprender é ter um checklist para eu vender o que eu preciso, para eu comprar o que eu preciso, certo? O que acontece? Pessoa vê padrãozinho de venda aqui, já quer vender. Não espera o mercado mostrar o que ele quer. Depois fez outro padrãozinho de venda aqui, ó. Se você analisar, aqui a gente tem vendedor, ó, que é os pavios aqui, os pavios superior. O que aconteceu com o pavio superior? Perdeu a briga, porque o preço passou para cima do pavio superior. Ou seja, os vendedores conseguiram invadir a área. Os compradores conseguiram invadir a área dos vendedores. Olha aqui. Fez um topo cheinho de pavio e os compradores conseguiram levar o preço para cima do pavio superior. Se os compradores conseguiram levar o preço para cima do pavio superior, a chance que a próxima vez que apareça outro pavio superior, ele vai ser nocauteado, certo? Então prestem atenção. Não vendi aleatoriamente aqui, não comprei aleatoriamente aqui. Por isso que o meu nível de assertividade fica em torno de 83, 85%, porque eu não opero em qualquer lugar. Flávia, é o seguinte, não consegui pegar essa compra. Como que eu faço? Aí, se de repente você ter uma média e o preço se apoiar na média, fica interessante para comprar. De repente você vê um candle de força compradora, fica interessante para comprar. Mas se você não conseguiu pegar aquele movimento de alta, traça o Fibo na figura, espera chegar na região do Fibo, aparecer vendedor e daí sim você pensa em vender. Pessoal, eu conto muito com o like de vocês, certo? Deixa o like aqui, porque isso foi uma mega aula de contexto de mercado. Para vocês fugirem de stop, não ficar caçando venda aleatoriamente. Olha só, mais uma vez vou reprisar para vocês verem que interessante, ó. O preço estava ganhando topo, ó, e fazendo fundos mais altos. Isso são estruturas de alta, estrutura altista. Ou seja, numa estrutura altista, você vai procurar por compra. De repente, você tinha um fundo aqui, o preço perdeu ele. Se atente que o mercado está começando a reverter o movimento, que até então estava ganhando topo e fazendo fundo mais alto, agora está perdendo fundo, fazendo fundo e topos mais baixos. Então é onde você pode começar a procurar por venda, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comente, mande para quem ainda está apanhando muito. Mande esse vídeo para aquela pessoa que não pode ver um martelo invertido que sai vendendo e tomando stop, certo? Um beijão, eu conto com a participação de vocês. Beijos e deixe seu like.